E aí pessoal, boa tarde, hoje dia 14 de maio, estamos aí no meio de uma pandemia, né, numa situação difícil, até da gente externar uma opinião, né, mas tudo que nós não podemos fazer é ficar quieto ou ser omisso, então nós temos que colocar a nossa opinião. Mesmo nesse cenário difícil, eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco do que nós estamos vivendo enquanto sociedade, enquanto expectativas que a gente tem, para a gente poder encontrar forças juntas para poder sair dessa situação, né? Então, meu nome é Erimilson Daniel, além de fazer parte de entidades como Sobratema na LOC, hoje participei de uma reunião à distância, organizada pela Fiesp, coordenada pelo Paulo Scaff, junto com vários dirigentes de várias entidades, vários trabalhadores, muito bem representada, e também com a participação de Brasília, com o presidente Bolsonaro e com alguns ministros que estavam acompanhando ele. E eu quero dizer que eu achei a reunião espetacular, saí com impressão positiva, né? Eu vi que no governo existe uma preocupação muito grande em resolver os problemas, e as ações e as direções que nós estamos sentindo que está sendo colocado no mercado são ações na direção de tirar o país, ou pelo menos aliviar o país dessa crise, né? Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui. Bom, primeiro dizer o seguinte, nós temos duas ondas, temos a onda da saúde e a onda da economia, né? Então a prioridade sempre é a saúde, sempre vai ser a saúde a prioridade, né? E a gente sempre, quando você tem dentro de um projeto, dentro de uma empresa, você implanta CIPA, você tem padrão de segurança, você tem padrão de valorizar a saúde humana, de evitar riscos dentro das empresas, sempre a empresa, a indústria, aonde se trabalha, sempre nós olhamos com esse critério. A cidade, quando você convive, farol, faixa de segurança, respeitar a velocidade, tudo isso é segurança para a vida humana. Aí nós temos um problema novo, que é o corona, né? Esse problema, nós temos que saber conviver com ele, respeitando as orientações sanitárias, né? Mas não travar de uma maneira que a gente vá criar outros problemas que possam ser maior, levando também à morte de milhares e centenas aí de milhares aí de cidadãos pelo mundo, sobretudo aqui no Brasil. Então esse é um cuidado que eu acho que nós temos que tomar. Então falar desse assunto, ele já é polêmico por natureza, que a impressão que dá, se você fala de economia, você não está ligando para a saúde. Se você fala de saúde, você não está ligando para a economia. Então quer dizer que a prioridade número 1 aqui é saúde, e claro que nesse momento de dificuldade aqui, todo o nosso respeito, homenagem ao pessoal da área médica, os esforços que todos os setores aí de governo, prefeitura fizeram para levantar o hospital de Campana. Não estou aqui questionando se foi caro, se foi barato, mas a direção de tentar contribuir com a saúde, nesse momento da saúde, eu acho que eu tenho aqui, todos nós temos que tirar o chapéu de ver como é que nós estamos caminhando nessa linha aí para poder melhorar. Quando a gente vê algum estado irmão nosso sofrendo, como a gente está vendo lá, o estado de Amazonas, lá em Manaus, o pessoal com menos recursos, você vê o Covid chegar em tribo indígena, você fala, como é que esse pessoal lá no meio da selva vai receber um atendimento? Você fica com o coração apertado como cidadão, como humano, como irmão que você é do teu irmão brasileiro que está lá naquela situação. O que eu tenho que fazer para ajudar ele lá? Então acho que o governo federal está cumprindo, está visitando, está indo lá ver o que é possível fazer para resolver o problema da saúde, né? Mas quando eu falo que eu fiquei muito bem impressionado com a posição do governo, assim, quando se fala de saúde, nós temos todo esse lado sentimental, mas temos o lado prático. Nunca se colocou tanto dinheiro, distribuiu tanto benefício social para amenizar o impacto do corona. Então, para ficar em casa, o que a turma deu, o desemprego, a falta de perspectiva, o governo está atendendo aí 50, 60 milhões de pessoas com auxílio, com benefício de saúde, além de todos os programas de benefício que a gente tem, que sabe, os Bolsas Famílias da Vida, aí, que o governo tem liberado dinheiro e tem demonstrado uma sensibilidade impressionante nesse tema, né? De minimamente ter um alimento para que essas pessoas lá consigam atravessar essa fase e voltar à sua vida normal, né? Essa é a preocupação. Então aqui eu quero reconhecer também que o esforço
do governo federal em liberar, o esforço dos estados, dos municípios, que também têm feito um trabalho social para poder colocar, não deixar o pessoal ficar sem alimento, minimamente ter uma condição, e até as lives que estão sendo feitas pelos artistas, as empresas, o que têm colaborado, a gente vê gestos aí que a gente fica até emocionado. Não importa se é grande empresa ou pequena empresa, mas compartilhando um pouco. Então acho que nesse contexto o Brasil está bem unido, nós estamos caminhando para tentar resolver o problema no lado humano, sobretudo o quanto nós brasileiros somos carinhosos e afetivos com os nossos irmãos. Então acho que nesse campo nós estamos tentando superar com bastante generosidade aí, de todos os lados aí, com toda a cadeia da rede do bem que se ajuda, né? Falar da economia, gente, é um problema sério, porque nós vínhamos no passado recente com um país com expectativa de crescimento muito positiva, né? Gerando emprego, já tínhamos gerado mais de 1 milhão de emprego, estávamos caminhando firmemente para um outro nível de economia do país, com novas perspectivas, e a gente estava aqui discutindo alguns problemas políticos que entre eles lá não se entendiam para poder aprovar algumas coisas que seria bom para o nosso desenvolvimento. Aí Deus mandou essa pandemia e falou assim, olha, agora vocês se organizem aí, né? Então, gente, mais do que nunca o que nós precisamos é estar unidos, né? O presidente Bolsonaro, o presidente Rodrigo Maia, o presidente Alcolumbre, todos os deputados federais, todos os senadores, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, que é a classe política do nosso país, né? A gente pede, se alinhem, se respeitem. Nessa hora não tem oposição. Nós temos aí uma situação que nós temos, além do problema da saúde, nós temos na economia as empresas derretendo, né? Pessoas sem direção. E a direção que vocês estão dando é um mau exemplo, porque cada um fala uma coisa, né? Então eu quero aqui colocar que nessa linha que nós vínhamos com uma expectativa positiva, nós tivemos aí um tropeço com esse cenário do corona. E para resolver esse problema depende muito mais da gente, depende dessa união que eu acabei de comentar. Eu acho que essa união é um papel difícil, né, politicamente as pessoas se alinharem, mas Paulo Scaff, acho que o teu papel que você exerceu hoje na reunião, talvez até um dos dirigentes das entidades, aliás, parabéns a todas as entidades que colocaram uma palavra, que deram um depoimento com sensibilidade do que está acontecendo lá na ponta em cada segmento, né? E uma das entidades que colocaram lá falou justamente isso, falou para que a gente provoque esse encontro entre eles, para que a gente possa mostrar a inteligência do capital privado, das empresas, do trabalhador, para mostrar o que está acontecendo na ponta de fato, para que a gente consiga encontrar o melhor caminho para o nosso país, para a gente sair dessa situação toda aí, né? Então tem tido um esforço muito grande por parte do governo em liberar o dinheiro para a camada social, para atender com benefício social. Tem feito um trabalho dentro do campo corporativo, liberar folha de pagamento para as empresas, que é um trabalho que foi feito, que a gente tem que tirar o chapéu, né? É muito positivo e necessário. Porém, na parte do mínimo que as empresas precisam para sobreviver, porque elas fecharam a porta, não é só folha de pagamento que você tem que pagar, você tem toda uma conta em volta, e nós não vamos entrar nessa discussão porque nós sabemos que existe, né? Mas proteger a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa, todas as empresas, é questão de cultura. Proteger é proteger a economia, proteger a saúde, né? Então o que nós estamos tendo é o seguinte, um país doente com Covid e um país doente na economia. Então o que nós podemos fazer para salvar a economia? Eu acho que com relação a fazer o crédito chegar para as empresas para poder segurar os empregos, legal. Para poder manter o capital de giro, esse é um trabalho difícil, né? Os bancos não têm marcado presença. Talvez agora com a decisão do governo de assumir um pouco mais o risco e diminuir o risco dos bancos, os bancos precisam marcar presença, sobretudo os bancos privados, né? Precisam marcar presença para a gente poder de uma maneira encontrar fluxo de caixa para que a gente consiga minimamente atravessar essa fase. Nós queremos imaginar que essa fase não serão fase de anos, não, serão fase de dias ou meses aí para a gente poder sair. Mas o dano que ela pode estar causando para nós, para a nossa recuperação, ele pode ser muito maior, tanto no campo econômico como no campo político, com tantos rachas que tem. Por isso que tem que ter a união, né? Bom, ainda na linha da economia, eu quero dizer que o critério e o equilíbrio, eles são duas coisas que nós temos que entender um pouco melhor para poder decidir, né? Quando você põe uma decisão que tem que ser tomada para todos os cidadãos e uma pessoa só vai lá e fala e tem que ser assim,
e não tem união para poder conversar com outras pessoas ou se fecha no grupo dele, nós temos o risco de cometer alguns erros, né? Então, eu ouvi depoimento de empresários que têm quase 100 mil funcionários trabalhando no front. Funcionário da saúde, de hospital, está trabalhando no front, né? Um monte de serviço essencial está trabalhando no front. E com índices pequenos, ou índices dentro da normalidade que o impacto pode causar, e eu acredito que tem acontecido de maneira positiva. Esse pessoal está prestando serviço, estão trabalhando, né? E aí você tem cidades que não tem um caso do corona e essa cidade está fechada. Não tem um caso de corona, está fechada a cidade. E aí está destruindo o quê? Destruindo a economia, destruindo as empresas, destruindo família, as pessoas com alto grau de estresse, preocupadas como será o futuro, preocupadas como é que vive amanhã, né? E nós não somos, o povo brasileiro não é um povo de viver de esmola. Nós gostamos de trabalhar, gostamos de produzir. Se nós estamos numa guerra, o que nós temos que fazer para superar a guerra? É disciplina na área da saúde, mas é coragem na área do trabalho? Vamos trabalhar. Então nós queremos trabalhar. Hoje eu estou aqui no meu escritório, estou mantendo minha rotina com todos os protocolos, né, que a gente sabe dos cuidados que a gente tem que tomar, mas não estamos nos acovardando de poder corresponder minimamente a ser produtivo para manter os nossos compromissos. Com muita dificuldade manter os nossos compromissos, né? Nessa reunião eu quero dizer que a participação do Paulo Guedes, mais uma vez, ela foi convincente, responsável e motivadora, né? Uma pessoa que está na idade que ele está, com a experiência que ele tem, a independência que ele tem, o conhecimento que ele tem, colocar tudo para salvar um país. Todas as informações, todas as estratégias que ele tem, mudou a regra do jogo, ele se posicionou, ele mudou, ele está lá, né? Ele acredita num crescimento em V ainda, né? Que a gente vai sair dessa crise e podemos crescer, mas temos pouco tempo para salvar a situação. Mas com tudo isso que ele tem, com muita humildade, ainda ele vem e pede ajuda para poder as coisas acontecerem minimamente dentro da realidade que está acontecendo, as coisas poderem fluir para poder os problemas serem resolvidos, né? Então ele pede ajuda da sociedade, ajuda dos empresários, dos trabalhadores, e se alguém tiver algum plano melhor, ele está lá para ouvir, né? Mas nós temos que flexibilizar um pouco para poder continuar gerando emprego, poder continuar gerando renda, para que as pessoas tenham minimamente a sua vida saudável economicamente também, né? E aí ele colocou alguns planos. Quando você olha o país, você fala assim, puxa vida, quantas coisas que a economia tem, né? Você pega o gás, você pega a energia elétrica, você pega o petróleo, e sabe que isso pode ser muito melhor, mas depende do Congresso Nacional. O Congresso, olhe com a sensibilidade a situação, veja, busque uma alternativa, aprove o que tem que ser aprovado, não sejam omissos, né? Nós não podemos ser um país no futuro sem luz, não podemos ser um país no presente pagando um gás como a gente está pagando, né? Tem possibilidade de investimento para isso melhorar, mas depende de regras que vocês têm que fazer. Investimento representa geração de emprego. Geração de emprego é saúde para o país, né? E tudo que nós precisamos é geração de emprego, né? Temos aí, enxergando já uma forma de crescimento pós-pandemia, né? Como é que nós vamos crescer pós-pandemia? Então tem aí o Tarcísio, que fez uma cruzada de infraestrutura, buscando investidor para trazer no país, falta pequenas regulamentações. Congresso Nacional, mais uma vez, olhe com sensibilidade a opção de trazer investimento para o Brasil, para que gere emprego, a geração de emprego através de investimento. Isso, mais uma vez, é saúde, é o que nós estamos precisando. Então ele colocou, dentro desse contexto, o Tarcísio colocou em infraestrutura um monte de opção que tem em saneamento, em rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, um monte de gente interessada. Só precisamos regulamentar. O Covid vai passar, essa pandemia vai passar e nós vamos precisar de ter regras para atrair os investimentos. Nosso país continua no ranking dos países atrativos para receber investimento, nós continuamos lá em cima ainda, né? Porém, precisamos mudar para não perder essa posição, precisamos trazer investimento para gerar emprego. Isso depende só nós brasileiros entendermos isso e fazer isso acontecer. O Congresso Nacional está aí para poder colocar esse programa aí de investimento, de trazer investimento, colocar com um pouco mais de velocidade, né? E eu não quero aqui dizer, quando é para liberar dinheiro para os governadores, para os prefeitos, esse dinheiro ele sai
em pouquíssimo tempo. Se Oxalá, em 1 hora de conversa lá, já se libera esse dinheiro. Quando é para liberar o dinheiro para as empresas privadas, para sustentar o fluxo de caixa, para resolver os problemas que está segurando emprego, é uma complicação. Quando é para trazer dinheiro de fora, para investir no Brasil, para gerar emprego, gerar investimento, para criar regras, a gente cria problema. Não podemos criar problema, temos que criar facilidade. Né? Um monte de gente querendo investir e a gente sabe da burocracia que tem, da dificuldade que tem essa parte tributária. E hoje o Paulo Guedes fez um comentário sobre um pacote que vai simplificar os impostos. Né? Nós estamos esperando isso faz anos. Né? Não podemos ficar do jeito que está, uma complicação de imposto tremenda, uma burocracia tremenda. O que for possível fazer para desburocratizar, para incentivar o investimento, geração de emprego, né? Isso tudo é saúde também. Né? Mas enfim, dentro desse contexto eu acho que tem uma inteligência do setor privado que pode contribuir muito para o setor público. Para isso, vocês precisam ouvir um pouco mais o setor privado. Né? Eu acho que o que foi feito hoje foi um ato onde, com muita calma, o nosso presidente ouviu os dirigentes de entidades, cada um falou da sua demanda, solícito, ouvindo, entendendo, dando as respostas, mostrando alguns caminhos e, sobretudo, pedindo apoio, que as coisas para andar não dependem de uma pessoa, depende de todos nós. Né? Então isso foi colocado de uma maneira muito interessante. Né? E aí tem a cultura, né? A cultura nossa, que é uma coisa que nós estamos lutando muito para mudar, né? Sobretudo nessa coisa do mundo que a gente vive, quando eu falei que você tem um mundo capitalista e para liberar dinheiro para governo é 1 hora e para liberar dinheiro para empresa demora um monte de tempo, isso é cultural. Lá fora as empresas, não importa, pequenas, médias, grandes empresas, empresas gigantes, cada uma no seu contexto, todas são importantes para a economia, mas a gente sabe que a grande maioria de empresas que estão registradas no Brasil são de trabalhadores, como todo mundo tem. As empresas geram conhecimento profissional, desenvolvimento, dignidade para a família, sobretudo com trabalho. Né? E as pequenas empresas que estão sofrendo com falta de recurso, com dificuldade de acesso ao crédito, e são vistas marginalizadas, com aquela sensação assim, se o banco der dinheiro para aquela empresa, o banco não vai receber mais e nós vamos tomar um calote. E não é isso que acontece, não é isso que os pequenos empresários, que os grandes empresários, que toda empresa quer, que a sociedade quer. Não, nós queremos trabalhar, não queremos precisar do banco, mas num momento como esse, que as dificuldades existem, para você sobreviver, é necessário que os bancos marquem presença. E também é necessário que os bancos marquem presença na hora de investimento. Eu conheço vários projetos que estão indo bem, precisa de investimento e os bancos, sobretudo os bancos privados, eles se escondem e põem dentro de uma bolsa de desconfiança e não avançam com aprovação nenhuma. Né? Mesmo empresas totalmente limpas, dignas, em condições, com suporte, com tudo, os bancos apresentam dificuldades. Né? E aqui em alguns momentos, eu quero registrar aqui, em alguns momentos, bancos de fabricantes têm exercido um papel super interessante. Eu tenho recebi durante esse mês aqui vários bancos dos fabricantes fazendo campanha de taxa de juro de 0,75 a 0,84 ao mês. Né? A gente sabe que não é uma taxa dos sonhos, mas o pessoal dando essa taxa, dando carência, começa a pagar o ano que vem. Muito mais do que uma ação comercial para vender, é uma ação para ajudar e alavancar o país, sair dessa situação, vamos acreditar, vamos investir. Aí você tem de um lado um banco oferecendo crédito, que são os bancos de fabricantes, sobretudo na linha industrial, na linha de máquinas e equipamentos, os bancos dando crédito, oferecendo, viabilizando o investimento, acreditando, e do outro lado um governo mandando todo mundo fechar as portas. Né? Então, essa falta de equilíbrio é uma coisa absurda, né? Mas eu queria registrar aqui o papel dos bancos, dos fabricantes, tem exercido um papel super importante, sobretudo em ajudar nesse momento agora. Enquanto os bancos privados, quando a gente fala em acesso, é muito difícil. É uma questão cultural que a gente tem aí, que a gente tem muito para aprender, né? Mas enfim, o resumo da reunião, nós tivemos de um lado o Paulo Scaff colocando as dificuldades que as empresas estão na linha de crédito também, né? Alguns caminhos que a gente precisa seguir, a necessidade da união das forças políticas do país, né? E ele provocou isso de uma maneira muito inteligente, né? Sobretudo colocando a organização da Fiesp, a opinião dos setores, a opinião dos empresários,
também para contribuir, né? E querendo produzir, com responsabilidade, encontrar alternativas para produzir, para poder gerar imposto, gerar emprego e gerar riqueza, para a gente superar essa forma. Então esse foi um papel importante que o Paulo Scaff teve. Tivemos lá o Bolsonaro muito preocupado com esse isolamento que procuram colocar, sobretudo em cima do corona, né? Onde a decisão de abrir ou fechar foi colocada aos governadores, isolando os prefeitos e o presidente. Uma pessoa só tem que resolver e eles não se falam entre eles. E essa falta de equilíbrio entre cidades que não tem absolutamente nenhum corona está fechado e cidades que poderiam ter atitudes melhores para poder resolver o problema, e cada decisão que toma, por não ter alinhamento, por não ter apoio, por não ter todo mundo participando, acaba ficando até difícil de se coordenar. Então esse é um movimento que a gente precisa estar um pouquinho mais junto, né? E tivemos o Paulo Guedes falando com muita motivação das saídas que o Brasil tem, com vibração. É possível depois do corona a gente voltar em V. Para isso a gente precisa tomar algumas decisões, precisamos pressionar o Congresso Nacional a entender isso, né? E se a palavra pressionar parece um pouco de forçada, não. Os irmãos nossos deputados, todo o Congresso Nacional, os senadores, eles sabem muito bem o que o país precisa. Tenho certeza que eles vão ter a celeridade para fazer isso acontecer dentro do melhor prazo possível, porque quanto mais rápido a gente fizer isso, maior o espaço o nosso país vai conquistar em trazer investimento, em gerar emprego e a gente sair dessa situação, né? Eu queria compartilhar com vocês essas opiniões aí e desejar boa sorte para todos, agradecer aí o Paulo Scaff aí por ter participado aí como ouvinte aí da reunião. Foi fantástico, saí bastante motivado para dar minha contribuição e eu tinha que registrar isso em vídeo e passar para vocês. Um abraço, sucesso, força e saúde.